Aí você tá lá lendo a sua partitura numa boa e de repente se depara com uma situação estranha. Em alguns pontos onde deveriam ter apenas 2 figuras, não caberiam mais do que 2, tem 3. Outros onde deveriam haver 6 figuras, tem apenas 4. E você pensa, o que está acontecendo? Será que a pessoa escreveu errado assim na cara dura? Bom, a minha resposta para isso é: pode ser, talvez realmente tenham escrito de forma errada. Ou talvez você tenha apenas se deparado com o tema da aula de hoje. Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Peterson Brito e esta é a aula número 17 do nosso curso de leitura e grafia musical Aprenda a Ler Partitura. E o tema de hoje é quiálteras. E eu já vou começar explicando o que é quiálteras para você já ir se entrosando com o assunto deste vídeo. Quiálteras são grupos alterados de figuras rítmicas, semibreves, mínimas, semínimas, cocheias, semicocheias, fusas e semifusas, que não obedecem à divisão natural dos tempos de um compasso. Ou seja, nesses grupos de figuras vão haver ou mais ou menos figuras do que naturalmente caberiam ali, tá? Isso se chama quiálteras. E existem pelo menos 3 tipos de quiálteras sobre os quais nós iremos falar aqui hoje. Podemos dividir, por exemplo, em quiálteras binárias, com divisões binárias, quiálteras com divisões ternárias, ou mesmo quiálteras com divisões irregulares, tá? E para facilitar ainda mais o entendimento do que são quiálteras, eu vou trazer ainda nesta aula vários exemplos de cada tipo de quiáltera para facilitar. Se você já está estranhando a maneira como a palavra exemplos está escrita, se você pensou que está faltando letras ou sobrando letras aí, então talvez você já esteja entendendo e começando a entender o que são quiálteras, tá? Eu coloquei de propósito porque tem relação com o assunto. Então vamos agora ao nosso primeiro exemplo em compasso binário 2/4. Num primeiro compasso nós temos 2 semínimas valendo um tempo cada. E até aqui tá tudo normal. É natural que se tenha isso. Porém, no segundo compasso, a gente se depara com algo estranho. 3 semínimas em um espaço onde só deveriam caber 2 semínimas. Então, só de ver 3 semínimas em um compasso 2/4, a gente já poderia deduzir que é uma quiáltera. Mas para que isso fique ainda mais evidente, é normal utilizar recursos como um número, sempre vai haver um número. Por exemplo, são 3 figuras que formam esta quiáltera, então, número 3. E pode ser que haja uma chave como esta, ou um arco parecendo uma ligadura, ou muitas vezes é só o número 3 mesmo, tá? Vão haver algumas maneiras de se representar essas quiálteras, a gente vai ver algumas delas aqui na aula. Bom, como deveriam haver apenas 2, ou seja, uma divisão binária, mas ao invés disso temos 3, chamamos esta quiáltera de quiáltera ternária ou quiáltera de divisão ternária, tá? Esse é um dos tipos de quiálteras que nós temos. E vamos ouvir como é que soa este compasso com esta quiáltera. Mas antes, eu quero te pedir rapidamente 3 coisinhas, tá? Não vou demorar. A primeira, inscreva-se no canal para que você possa acompanhar todos os vídeos e fazer parte desta comunidade de aprendizado musical. Tem muita gente que está assistindo, consumindo os cursos, os vídeos e não está se inscrevendo. Então, inscreva-se, dê essa força para a gente e ajude-se também para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Segundo pedido, deixe um like e um comentário porque isso impulsiona o vídeo e faz com que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E terceiro, leia a descrição deste vídeo e de todos os vídeos deste canal que você assistir, porque na descrição eu sempre vou deixar recomendações de livros que eu estudei ao longo da minha trajetória musical e que eu recomendo. Em breve farei vídeos falando de alguns desses livros, tá? Indicando alguns deles. Tem também indicação ali de equipamentos que eu utilizo aqui, meu computador, microfone, fone de ouvido, tudo com links para você adquirir. E se você adquirir pelos links, você não irá pagar nada a mais por isso e ainda vai ajudar o nosso canal a continuar com este trabalho, tá? Última coisa que tem aí também na descrição
é uma parte chamada direto ao ponto, onde você pode clicar em algum ponto específico desta aula que lhe interessa mais, ou que de repente você ficou com dúvida e quer retornar. Então, é uma forma de te ajudar a se localizar aqui dentro desta aula, tá bom? É isso, tá dado o recado. Vamos voltar agora para a nossa aula. Vamos ouvir, e como é uma música em compasso binário, nós vamos ouvir primeiro o metrônomo contando 1, 2, e depois iniciando a leitura desses dois compassos. Vamos lá. Perceba que o primeiro compasso é bem quadradinho. Tá, tá. O segundo, por ser uma quialtra, por ser um grupo alterado, dá uma sensação de deslocamento no tempo. Tá, tá, tá. É um pouco estranho, digamos assim. Vamos ouvir mais uma vez. Tá, então, nosso primeiro exemplo. Mais um exemplo. Aqui nós temos ainda um compasso 2x4 e temos 4 colcheias, que também é natural em um compasso 2x4. Essa divisão de cada tempo em 2 colcheias, porém no segundo compasso nós temos 3 colcheias em cada tempo, e isso não é natural, isso é um grupo irregular, portanto uma quiáltera. E aqui, ao invés de ter aquela chave, nós já temos um arco, tá vendo? Poderia ser também sem nenhum desses arcos e o número 3 aqui embaixo. Tem algumas maneiras, como eu falei, de se representar. Aqui acontece o mesmo. Onde deveriam haver 2, temos 3. Portanto, quiálteras com divisão ternária ou quiálteras ternárias ou grupos ternários, tá? Como você preferir chamar. Vamos ouvir? 1, 2. Mesma coisa que eu falei antes sobre essa sensação de deslocamento, né? Então, o primeiro compasso normal, tá, 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 tá. O segundo, você tem que colocar 3 notas em um único tempo, então tem aquele deslocamento de tá, 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 que pode ser um pouco estranho para quem não está acostumado, mas quiálteras são muito mais comuns do que você imagina, tá? Então, vamos ouvir mais uma vez. Ok. Próximo exemplo. Agora nós temos aqui 4 semicolcheias. Não sei se está dando para perceber que são semicolcheias, tá? Mas apesar de ter um tracinho bem fininho aqui, são 2 traços, tá? Então, 4 semicolcheias, 2 colcheias. Normal. 4 semicolcheias em um tempo, tá, 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 tá. E 2 colcheias, tá, tá. No segundo compasso, nós temos 6 semicolcheias. Isso não é natural. Então, onde deveriam ter 4, tem 6, portanto, quiáltera. Como deveria ter 4, que é uma divisão ainda binária, e tem 6, ou seja, ao invés de 2 e 2, tem 3 e 3, digamos assim, então também é uma quiáltera ternária, um grupo ternário, uma quiáltera de divisão ternária. Vamos ouvir. Viu só? 4 semicolcheias, tá, 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 tá. No momento que você transforma em 6, tá, 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 fica realmente fora do que é natural em um compasso 2x4. Vamos ouvir mais uma vez. E é isso, tá? Esse é mais um exemplo de quiáltera. Eu não lembro se eu comentei, mas a quiáltera que tem 3 notas nós chamamos de tercina, e esta seria então a nossa sextina. Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos compasso binário, 4 semicolcheias, que é totalmente natural, tranquilo, e uma semínima. De boa. Já que no segundo compasso nós temos 5 semicolcheias. Então, a gente só de olhar já sabe que não é natural isso aqui, deve ser uma quiáltera. Perceba que aqui não há nenhum arco, nenhuma chave, apenas o número 5. Então, essa também é uma forma de representar quiáltera, tá? Bom, como é um número 5, ou seja, são 5 figuras, não caracteriza nenhuma divisão binária e nem ternária. Então, este é um exemplo de quiáltera
irregular ou divisão irregular ou grupo irregular de quialtra. Vamos ouvir? Sempre que há um grupo de 5 figuras, a gente costuma, principalmente em educação infantil ou num aprendizado musical, usar recursos que facilitem na hora de dividir. E quando é 5, eu costumo usar a palavra Copacabana, palavra de 5 sílabas, né? Copacabana. Então aqui, basicamente, você tem um tá, 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 Copacabana, tá. Vamos ouvir mais uma vez? Tá aí, então, nossa primeira quialtra irregular desta aula. Vamos seguir com mais exemplos. Perceba que até aqui nós trabalhamos com compassos simples. E eu usei 2x4, mas poderia ser 3x4, 4x4 ou qualquer outro compasso simples. Estou usando binários porque são compassos mais curtinhos mesmo, só 2 tempos, e já são suficientes para a gente explorar esses exemplos, tá? Então, vamos seguir agora para compassos compostos. Como é que uma quialtra se comporta em um compasso composto? Neste caso, eu optei em continuar com compassos binários, então 6x8. E aqui, neste primeiro exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colcheias, que é absolutamente natural, normal, em um compasso composto, 6x8. Já no segundo compasso, nós temos uma quialtra redutiva, porque ao invés de termos mais notas do que deveriam caber dentro de um grupo, de um tempo, nós temos menos. Ao invés de 3 colcheias, nós temos apenas 2. Então, num total aqui no primeiro compasso temos 6 colcheias, no segundo deveriam ter 6 também, mas temos apenas 4. 2 grupos com 2 colcheias, tá? Caracterizando quialtras também. Quialtras redutivas, tá? Existem quialtras que aumentam, aumentativas, digamos assim. Essas seriam as redutivas. E como é que isso é entendido? Nós tínhamos aqui divisões ternárias, olha. Cada tempo com 3 notas. Agora temos 2. Então, são exemplos de quialtras com divisão binária, ou quialtras binárias, ou grupos binários. Simplesmente porque transformou uma subdivisão que era ternária em uma subdivisão binária, tá bom? Vamos ouvir? Neste caso, apesar de ainda ser um compasso binário de 2 tempos, como é um 6x8, eu coloquei o metrônomo para tocar 6 pulsações para facilitar você perceber onde cada nota se localiza dentro do compasso, tá? Você vai ver pela contagem, vão ser 6 contagens antes de começar. Viu só? Com a presença do metrônomo, fica ainda mais fácil de sentir esse deslocamento dos tempos, essa forma alterada, ritmicamente falando, com a qual se comportam as quialtras, tá? Então, nós temos aqui um tá, 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 tá. Fica meio esquisitinho mesmo, tá? Se acostume com essa sensação de quebra de naturalidade ali, ritmicamente falando, quando surge uma quialtra. Vamos ouvir mais uma vez, antes de irmos para o próximo exemplo. 4, 5, 6. Próximo exemplo. Agora, o que nós temos aqui? Vamos falar primeiro do compasso da direita. Temos um compasso idêntico ao anterior, só que no lugar de um arco tem a chavinha. Porque, como eu disse, dá para representar de várias maneiras, tá? E aqui no primeiro compasso, nós temos basicamente uma subdivisão do segundo. Se eu pegar aqui essas 4 colcheias e subdividir em 2 semicolcheias cada uma delas, o resultado vai ser o que nós temos praticamente aqui no primeiro compasso, tá? Então, aqui deveriam haver 6
semicolcheias neste primeiro tempo e mais 6 neste segundo tempo. Temos apenas 4, e isso é um grupo alterado, também de ternário para binário, então chamamos de divisão binária, tá? Em toda essa partitura, essa pequena partitura aqui, nós temos uma quiáltera ou quiálteras binárias. Vamos ouvir? É interessante que se a gente só ler sem a presença de uma marcação, de um metrônomo, não parece tão alterado assim esses grupos, olha só. Tá, 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 tá. Passa meio que tranquilo, mas no momento que você tem a pulsação rolando ali, você tem a marcação rítmica, aí você percebe e fica muito evidente como esse grupo todo aqui está deslocado em relação à divisão natural de um compasso 6/8. Vamos ouvir mais uma vez. Mais um exemplo. Agora nós temos aqui um grupo com 7 figuras, 7 semicolcheias, onde deveria caber apenas 6. Neste caso, nós temos, já vou falar de cara, uma quiáltera irregular. Aqui no finalzinho nós temos mais uma quiáltera daquelas que vem se repetindo em cada exemplo de compasso composto, que possui uma divisão binária. Então, eu deixei de propósito para que a gente possa comparar, tá bom? Então, temos uma divisão irregular em 7, não é uma divisão nem binária nem ternária, portanto, irregular, e aqui uma figura com divisão binária. Aqui no segundo tempo deste primeiro compasso, temos uma semínima pontuada, que é a unidade de tempo, é a figura que vale um tempo, tá tudo certo. E aqui no início do segundo compasso, nós temos 3 colcheias, que nós já vimos que também é normal, natural, tudo certo, tá? Vamos ouvir. Tá aí, então, 7 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2. Bom, essa é a divisão em quiálteras. Vamos ouvir mais uma vez. Ok, vimos então alguns exemplos de quiálteras. Eu vou colocar na tela quais seriam os principais. Apesar de haver centenas de possibilidades, as mais comuns são as tercinas, são essas quiálteras de 3 notas, as sextinas, grupos de 6 notas, onde deveria geralmente caber apenas 4, no caso da tercina, geralmente é onde deveriam caber apenas 2, tá? E, por vezes, a quintina pode aparecer também, tá? Essa quiáltera de 5 notas. Pode ser só um número, pode ser um número com um arco, um número com uma chave, tem algumas maneiras aí de se representar essas quiálteras. Esses são os grupos mais comuns, e vale dizer que mesmo esses grupos mais comuns podem ter ramificações. Quer ver só? Repare que nestes exemplos, o tipo de quiáltera mais comum é esta primeira aqui, certo? Todas as outras, porém, são ramificações, são possibilidades em relação a esta primeira, porque aqui nós temos 3 semínimas. Aqui do lado nós temos uma mínima e uma semínima, e nós sabemos que uma mínima equivale a 2 semínimas. É como se eu estivesse apenas mudando as figuras dentro desse espaço onde cabem 3 semínimas, tá? Então, onde cabem 3 semínimas, cabe uma mínima e uma semínima, ou o contrário, aqui é uma semínima primeiro e depois a mínima. Tranquilamente, tá? Dá para a gente perceber como são ramificações desta primeira.
Aqui já tem mais subdivisões. Ao invés de 3 semínimas, temos uma semínima, 2 colcheias no lugar desta semínima e mais uma semínima. Aqui misturou mais ainda, a mínima e 2 colcheias. Aqui mais ainda, a mínima, a colcheia e 2 semicolcheias, tá? Ou seja, essa colcheia e 2 semicolcheias estão substituindo o que seria apenas 2 colcheias ou uma semínima. Em outras palavras, tudo isso aqui é uma ramificação desta primeira quiáltera aqui. Isso é uma possibilidade. Outro tipo que pode aparecer bastante, aqui nós temos o mais comum, 3 colcheias, mas também poderia se ramificar em 2 colcheias e 2 semicolcheias. Então, essas 2 semicolcheias aqui estão ocupando o lugar de uma colcheia, da terceira colcheia. Aqui uma colcheia e uma semínima, essa semínima equivale a essas 2 colcheias aqui. E aqui nós temos uma colcheia e semicolcheia, colcheia, semicolcheia, um grupo rítmico que substitui essa semínima, por exemplo. E por que tem o número 3, se aqui tem mais de 3 figuras? Porque, como eu disse, todos esses grupos são ramificações deste grupo, de uma tercina, tá? Então, também são tercinas, porém com subdivisões. Tudo bem? Isso é uma possibilidade, tá? Eu não vou ficar lendo, mostrando na prática todas elas, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Hoje o objetivo maior é apresentar para vocês. Outra situação também muito comum é o uso de pausas nas quiálteras. Aqui poderiam haver 3 colcheias e ao invés disso temos uma pausa de semínima e uma colcheia. Aqui também poderiam ser 3 colcheias, mas temos uma colcheia, uma pausa de colcheia e outra colcheia. Também podem aparecer grupos com figuras pontuadas, grupos, a gente já viu até exemplos como este, com durações diferentes, 2 colcheias e 2 semicolcheias, tudo isso aqui ocupando o espaço de uma tercina, por isso o número 3 aqui, certo? Então, é isso, acredito que você já deve ter entendido o que são quiálteras. Não é tão simples, não é muito fácil de tocar, principalmente, de ler, ainda mais à primeira vista, mas com a prática, com o treino, logo logo você pega o jeito, tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui, eu te agradeço. Peço que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, um comentário, dar uma olhada na descrição dos vídeos e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e fui!